Bom, eu estou aqui hoje com a Leila Romero, que é pediatra e alergista, para a gente falar sobre essa temperatura que pode afetar o nosso dia a dia, especialmente na saúde. Pode mesmo, Leila? Essa temperatura, mudança brusca de temperatura, afeta o nosso sistema imunológico? Bom, em relação à queda da temperatura, não é ela em si que vai trazer uma queda da imunidade, é o que vem acompanhando essa baixa temperatura. É, por exemplo, a queda da umidade, que vai ressecar as mucosas nasais, as mucosas das vias respiratórias, e com isso propiciam a entrada de vírus, bactérias. Por outro lado, as pessoas também se fecham janelas, portas e se confinam mais com o inverno, e isso propicia o crescimento bacteriano, a transmissão de vírus e bactérias. Mas é por conta da Covid ou não? É por conta desse convívio fechado? Todos os vírus. Agora a Covid vai conviver conosco, aí não se sabe, talvez o resto da vida, assim como o vírus da gripe, H1N1, o H3N2, enfim, todos eles vão conviver conosco no dia a dia. Agora, existem as pessoas que têm mais ou são mais suscetíveis a pegar, né, resfriados e outras possibilidades de doenças. Essas pessoas com comorbidades, por exemplo, têm maior facilidade? Tem que tomar um cuidado maior com os idosos, com as crianças? Os hipertensos, os cardíacos, os idosos, as crianças, principalmente as crianças não por alguma deficiência, mas principalmente pelo convívio em escola, que é muito intenso, é uma convivência muito grande, muito de perto, e trocam objetos e brincam juntos, enfim. Essas pessoas têm... Os alérgicos também têm uma probabilidade maior, porque o alérgico, o asmático, principalmente, ele já tem uma alteração habitual nas suas mucosas respiratórias, no seu trato respiratório. Então, com certeza, ele vai ter uma facilidade maior a pegar esses vírus próprios aí de circulação de inverno. Eu não sei se a gente não ouvia falar há algum tempo, mas voltou o tal do mão-pé-boca para as crianças, né? Coloca a mão em alguns lugares, enfim, mexe nas coisas e acabam levando algumas doencinhas. Tem a ver com isso também ou não? No caso das crianças? No caso das crianças, é muito comum esse vírus circular, mas não tem a ver exatamente com o inverno, com a queda da temperatura. Ele é habitual aí nas escolas mesmo, né? Porque o convívio das crianças é muito mais intenso do que qualquer convívio do adulto. É diferente, eles brincam juntos, se abraçam, põem objetos na boca, levam a mão na boca. Então, fica inevitável a contrair essas patologias, né? Mas, de qualquer forma, tem que se manter um cuidado com as crianças, né, Lívia? Sim, com certeza, manter os cuidados com as crianças. E várias coisas a gente tem que levar em conta nesse período, né? Então, a gente recomenda uma boa alimentação, atividade física, as vacinas, todos agora, não só de Covid, mas a vacina de gripe já iniciou, inclusive, este mês já está a todo vapor, e a gente está solicitando que não só crianças, adultos, todos procurem os serviços de imunização, a rede, para efetuar essas vacinas. São primordiais agora na prevenção. Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, já que a gente está falando de vacina, você falou da questão da rede, né, de se tomar a vacina. Por que as pessoas ainda têm essa coisa, esse medo da vacina, algum problema que pode acontecer, sendo que muita gente acabou sendo afetada por falta dela? Você refere à Covid ou vacinas em geral? A vacina em geral. A gente é acostumado desde criança, Leila, e você mais do que ninguém sabe, que as vacinas ajudaram em muitas questões. A polio, por exemplo, né? Ela praticamente foi extinta. Ela estava erradicada e por uma falta de questão, talvez de campanhas ou de se falar da doença, ela acabou voltando em alguns países do mundo. O sarampo também, a gente estava com o sarampo
absolutamente controlado na maioria dos países. Agora começou uma volta de sarampo exatamente por uma falha vacinal. Existe assim alguns detalhes, alguns focos, eu diria de blogueiro, sabe? De que viver naturalmente, que a imunidade é natural. Não existe, não tem como ser uma imunidade a uma doença ser natural. Você tem que contrair a doença para ficar imune. O que a vacina faz para você fazer com que você produza os anticorpos sem ficar doente. Então, é uma contradição, isso não existe. Né? Vacina protege? Protege, com certeza. E praticamente, e todas as vacinas, o custo-benefício não se discute. Então, você pode ter algum efeito colateral? Pode. Não supera os riscos de ter a doença, entendeu? Supera os riscos da doença, óbvio, com certeza. Óbvio. Principalmente doenças que foram como o Covid, que chegaram a ser extremamente graves. Hoje, o sintoma de Covid, quem contrai a doença Covid já não é mais como foi o vírus selvagem inicial, que era extremamente severo, né? A gente viu aí quantas pessoas irem a óbito, gravidade muito grande. O sistema de saúde ficou totalmente abalado. Né? Totalmente, com certeza. E as pessoas muito preocupadas. Vamos voltar com relação às questões das mudanças de temperatura. Você falou de alguns cuidados que tem que se tomar. Existem alguns cuidados que os idosos devem tomar e as crianças devem tomar. Algumas delas você falou. Com relação aos idosos, as pessoas que estão acompanhando a gente, que tem idoso em casa e que tem essa preocupação, né, do dia a dia. Há alguma questão que deve ser ter o maior cuidado com os idosos? Bom, em relação, então, à prevenção, além da vacina que a gente acabou de falar, alimentação saudável, hidratação. As pessoas têm tendência, no inverno, diminuir a ingesta de água, o que é o contrário, deveria ser o contrário, porque é o momento que a umidade do ar está mais baixa, você precisa repor água no seu organismo, inclusive para a proteção das vias respiratórias também, para manter a produção do muco respiratório, que é protetor. Isso é muito importante. E, além disso, manter ambientes fechados, não ter essa tendência de fechar tudo, ficar trancado nos ambientes, para evitar exatamente a proliferação do vírus nesse sentido. Então, seriam esses detalhes aí, que seriam bastante importantes nas prevenções. Aí, os alérgicos, né? Que é outro grupo bastante suscetível, manter os seus tratamentos, que normalmente as pessoas alérgicas já vêm com uma programação de tratamento, principalmente os asmáticos, manter esse tratamento, fazer as vacinas, e cuidado que ele vai retirar do armário exatamente os agasalhos que estão guardados anos. Ali tem ácaro, mofo, ele usa sem lavar, tira do armário e usa. Então, esses cuidados são muito importantes. Aí ele entra em crise também, porque está utilizando detalhes e produtos aí que... Uma roupa que estava parada há muito tempo, que pode ter... Cobertores, mantas. Olha o cuidado que tem que se ter, né? E a gente está começando o inverno, hein, gente? Quer dizer, está começando o frio, né? O frio está começando, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Bem observado, Leila. É porque às vezes a gente tira uma roupa, um agasalho que está ali já há algum tempo, que a gente não usa normalmente. Os homens usam aqueles ternos que nunca foram... Sobretudo poucos têm em Ribeirão, né? Mas quando você tira um terno, um agasalho... E os costumes devem estar lá guardados no armário anos. Né? Agora, alimentar-se bem, tomar muita água é para todos nós. É fundamental, né? Fundamental. Não baixar a ingesta de água, porque realmente você tem menos sede nesse período, no frio. Mas você tem que repor água, é muito importante. Ô Leila, com relação aos cuidados que tem que se tomar também com a medicação, automedicação, né?
Eu queria que você falasse alguma coisa com relação a isso, porque quando a gente precisa de uma pessoa que possa nos auxiliar com relação à nossa saúde, é com o médico que a gente tem que tratar. Ainda existe um grande índice de automedicação? Ainda existe. Diminuiu bastante porque foi abolido, foi proibido mesmo a venda de antibióticos, vários medicamentos assim relativos à ansiedade, à depressão, esses não vendem mesmo. Então, isso diminuiu bastante a automedicação. Mas anti-inflamatórios, antialérgicos são muito usados indiscriminadamente. Sim. Então, precisa sim haver um controle, consultar se você está doente, e consultar realmente o seu médico, ou se é uma emergência. Nós temos aí os pronto atendimentos que funcionam muito bem, inclusive do SUS. Sem dúvida. A gente o precisa. SUS funciona muito bem. A gente precisa utilizar, ela está aí para isso. Exatamente. Né? Então é muito importante. Outra coisa bastante importante. A nós, ocidentais, a gente não tem o hábito como os orientais. Quando eles estão doentes, um resfriado, uma gripe, uma infecção de garganta, eles têm o hábito, por si próprio, de usar máscara para proteger o outro. A gente não tem esse hábito. A gente, inclusive, reclamava, até no Covid, de estar usando máscara. Isso. E realmente é uma proteção e é um cuidado com o ser humano, com o seu amigo, com a pessoa que você está convivendo. Então, as crianças que estão doentes deixar de ir na escola, ficar em casa para não contaminar a classe inteira. E os adultos que precisam sair, precisam manter a sua vida, lógico que quando é algo grave vai ficar em casa também, mas esses casos mais amenos, ou até gripes, às vezes está até com febre, dor de garganta, mas está bem, ele acha que pode trabalhar. No mínimo, o cuidado com o outro de pôr a máscara naquele momento. Ninguém precisa usar máscara o dia inteiro mais. Claro, quando você está bem, nós não estamos usando máscara, já foi liberado máscara em relação ao Covid. Isso. Mas eu não falo só em relação ao Covid, eu falo em relação a doenças respiratórias em geral. No dia a dia. Você proteger o outro, sabe? Isso é uma questão de carinho, de consideração. Você acha que foi errado a liberação nos aviões e tal? Não é isso. Não foi errado. Acho que nós estamos mesmo no momento. Mas eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de proteger o outro quando você não está bem, não importando se é gripe, Covid, infecção de garganta, amidalite, é você proteger o outro de qualquer forma. Ok, Leila, obrigado pela tua vinda aqui, prazer te receber sempre. Quer deixar um recadinho para os nossos amigos internautas? Fica à vontade. Eu agradecer aqui a disponibilidade e a oportunidade de estar falando um assunto que eu acho bastante interessante. Legal, obrigado. Obrigada. E cuidem-se, né? Todos. Com certeza. De criança aos idosos, todo mundo tem que ter um cuidado. E procure sempre um médico, no caso, a Leila, que é pediatra e alergista, Leila Romero. Obrigado pela vinda mais uma vez e a gente volta no próximo. Até lá.